Sinais que Deus está falando com você e você está ignorando. O que, Luana? Que loucura é essa? É isso mesmo. Sinais que talvez Deus está falando com você e você está escolhendo ignorar. Fala, galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e é sobre isso que nós iremos falar neste momento. Às vezes Deus está falando com você e talvez você está pedindo a Deus uma orientação, uma resposta sobre algo, mas você não tem ouvido, você tem ignorado, na verdade, o que Deus tem falado. Você tem ignorado, na verdade, até o próprio Deus. Na verdade, você está com medo, às vezes, até de saber a resposta de Deus para essa situação que você começa a ignorar. Luana, como é que você sabe disso? Eu já fiz isso uma vez. Eu decidi ignorar, né? Vamos ignorar aqui, porque vai que ele fala aquilo que eu não quero e aí não vai ser legal. E aí é onde a gente precisa tomar muito cuidado. A gente ignora Deus sem perceber, daqui a pouco a gente está se afastando de Deus, já envolve uma questão de seu relacionamento com Deus, daqui a pouco, ó, vai descendo. E não só isso, talvez você precisa realmente de uma orientação do Senhor para a sua vida, de algo sério, de algo que você precisa tomar uma decisão e você não está ouvindo porque você escolheu ignorar. Estava conversando sobre esse assunto com uma amiga minha no domingo, e é onde a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus, ele tá ali para falar, mas às vezes a gente escolhe não ouvir. Você precisa sempre falar, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, essa e essa situação, me dá uma resposta e tal, mas na maioria das vezes a gente tá vivendo um tempo muito complicado, porque a gente tá vivendo em um tempo que a gente não quer mais nada que nos confronte. Até as pregações, a gente quer aquelas pregações de fé, de esperança, ai, aleluia, glória a Deus, tá, não sei o quê. Agora as palavras que vêm de confronto, de paulada, a gente, não, peraí, né, vamos pular, próximo, vamos pra outra, peraí, essa daqui não, porque a palavra de confronto normalmente é a que vai trazer mudança também, as outras trazem, mas a palavra de confronto, ela tem um poder enorme de mudar a nossa vida, mas a gente não quer ser confrontado, a gente não quer ter que olhar para si e dizer, peraí, eu preciso mudar isso, eu preciso que isso daqui seja mudado para que eu possa evoluir, eu possa crescer, mas não, a gente prefere ficar no comodismo, ficar tranquilão, tranquilona, não preciso mudar nada, não preciso ajeitar nada na minha vida, e aí onde mora um grande perigo, um grande BO, onde você tem que olhar e dizer, meu Deus do céu, você é louco, tio, tem que correr disso daqui, e é mais ou menos isso. Deus, ele está sempre à prontidão, ele sempre está ali com a resposta dele, porque, irmãos, ele vê lá na frente, ele sabe a resposta de absolutamente tudo, ele não é igual a nós que tem que dizer, peraí, deixa eu pensar aqui para eu responder, deixa eu pensar. Não, ele não é assim, ele já tem a resposta, ele está ali pronto para te falar, mas na maioria das vezes nós não nos colocamos para ouvir. E eu já comentei sobre isso aqui no canal, às vezes você está orando ao Senhor, você fala, e na hora dele falar, você, então, Senhor, é isso, eu queria muito saber a orientação do Senhor e tal, me dá uma resposta, pá, amém, e segue sua vida. Você pediu uma resposta, mas você não ficou ali para ouvir, você nem sequer abriu a sua Bíblia para ver se ele iria te dar uma palavra, você nem sequer ficou ali pelo menos 2 minutos em silêncio para ouvir a voz dele, para ouvir a orientação dele. Então, assim, você quer uma resposta de Deus? Sente, escute. Ele vai falar, ele não é um Deus ruim, ele não é um Deus mau, ele não quer te tratar com silêncio, não. Ele é um Deus bom e ele quer falar com você, basta você ouvir. Ou será que ele está falando e como não é aquilo que você gostaria, você não está ouvindo? Estava falando justamente, como eu falo para vocês, estava conversando com essa amiga, estava falando justamente sobre isso. Eu disse, ó, você precisa orar a Deus e apresentar a causa como realmente é. E está pronto, sabe por quê? Porque a gente vê o que está diante dos nossos olhos. Talvez você está olhando para isso, você está se deslumbrando, mas Deus está vendo o coração, Deus está vendo lá na frente. Então vá orar a Deus, talvez seja um sim, talvez seja um não. Pode ser um sim, pode ser um não, não sei. Mas ore a Deus, ele vai te responder. Não tenha medo da resposta, se ainda que seja um não, que talvez você não queira um não, mas ainda que seja um não, pode ter certeza que Deus, ele não iria te enviar a um caminho errado. Ele não iria te enviar a um caminho ruim. É muito melhor estar nas escolhas do Senhor Deus para a nossa vida. Então, assim, talvez você está ignorando Deus. Talvez você está querendo uma resposta de Deus. Deus, na verdade, ele está falando, mas como você está tão perplexo, tão distraído, você não está notando. Deus, ele está falando às vezes através da palavra dele, só que é aquela coisa, né? Como a gente às vezes, digamos, uma situação você quer muito que seja um sim. Como você quer muito que seja um sim, você vai receber uma palavra, às vezes aquela palavra era um não, mas você começa, não, acho que essa palavra é um sim. Você começa a querer distorcer as coisas. Isso acontece tanto, que você não tem noção.
Você não tem noção, filho, do quanto que isso acontece. Às vezes Deus está dando uma palavra, mas você quer tanto que seja um sim, que você começa a fantasiar as coisas, não sei o quê. Não, mas se não fosse o quê, não sei o quê. Não, deve ser um inimigo querendo me enganar, que não sei o quê, porque você quer muito que seja um sim. E às vezes é aí onde entra a maturidade. Onde entra a maturidade. E lembre-se, Deus te deu uma palavra sobre algo, Deus fala, Deus confirme, sempre busque a confirmação do Senhor sobre aquilo que Ele te falou. Ele vai te confirmar. E se realmente é de Deus, pode ter certeza que vai prosperar. Seja um sim, seja um não, vai dar certo, mas não queira que as coisas sejam somente da sua forma. Eu sei que às vezes dói. Porque a gente às vezes fica com aquele medo, não, e tal, o Senhor vai falar, e se não for aquilo que eu quero, mas entenda que o Senhor, ele sempre vai ter a melhor escolha dele para a sua vida. Então, não se preocupa, não foge. Escuta o Senhor, ele está querendo falar contigo e você está querendo ignorar. Está na hora de você abrir os seus ouvidos e dizer, Senhor, eu quero te ouvir, estou aqui, ó, sentado, sentada, pronto para te ouvir. Talvez eu não esteja pronto, mas eu estou aqui para te ouvir. Eu quero que o Senhor me prepare para que eu possa ouvir a tua palavra, ouvir a tua direção e poder seguir com o meu coração em paz, certo? Então, assim, sempre esteja sensível à voz do Senhor. Às vezes ele está querendo falar com você, você não está mais querendo ouvir, você está querendo agora adaptar a palavra de Deus a você, que a gente está vivendo em um tempo preocupante, hein? Porque a gente está vivendo em um tempo onde a gente quer que a Bíblia, a palavra de Deus, comece a se adaptar a gente. Não é assim que funciona. É a gente que se adapta à palavra de Deus, não é a palavra de Deus que se adapta a gente. É o contrário, a gente que tem que se adaptar. Mas a gente quer tanto, como eu falei no início do vídeo, né, o nosso ego, o nosso eu, tudo ali, né, amaciado e etc, uma massagem e etc e tal, que a gente tá querendo adaptar a palavra de Deus. Não, porque isso daqui eu não gosto. Isso aqui não vai dar certo na minha rotina. Eu gosto de fazer isso, então como eu gosto de fazer isso, vamos dizer que a Bíblia diz que deixa, mas na verdade não deixa, mas você tá querendo que deixe, por quê? Porque você quer viver do seu jeito, da sua forma, no seu querer. E aí é onde a gente precisa, não, peraí, qual é a decisão que eu estou tomando na minha vida? Lembre-se, queridos e queridas, meu filho, minha filha, a salvação é muito real. Jesus está voltando, eu nunca tive tanta certeza disso quanto eu tenho hoje. Ele está voltando, eu e você precisamos estar muito preparados. E às vezes a gente está dormindo, ó, demais do ponto. A gente está vivendo a nossa vida, acorda, dorme, vai para a igreja, trabalha, faz isso, faz aquilo outro. Vive a rotina e tal, e esquece disso. Esquece que Jesus está voltando, que ele pode voltar a qualquer momento. Será que a gente está pronto de verdade? Será que você está pronta de verdade? Talvez você diga, eu tô pronta, aqui. Mas se for olhar de verdade, talvez você não esteja. E aí, se você não estiver, tá tudo bem. Você tá ouvindo isso agora, acabar o vídeo, já começa, já vai orar, já vai falar com o Senhor, já vai chorar aos pés da cruz, já vai falar com Jesus, dizer, Jesus, vem sobre a minha vida, Deus amado, vem sobre a minha vida. E ali você se ajeita, você se conserta e procura viver realmente em santidade, né? Porque não é só dizer assim, me desculpa, me perdoe, não. Arrependimento de verdade é quando existe mudança. A palavra de Deus, ela vai falar sobre os frutos do arrependimento. Frutos de arrependimento, você vai mostrar com a mudança na sua vida. Os frutos. Você está arrependido? Então você não vai fazer aquilo que antes você fazia. Você vai lutar para não ceder ao pecado, ao seu eu, ao seu ego, às corrupções carnais, à corrupção do seu coração. Ora ao Senhor para que Ele purifique o seu coração, purifique a sua mente, os seus lábios, os seus ouvidos, a sua língua, as suas mãos. Ore ao Senhor, Ele é bom, Ele é bom. Se você pedir, você recebe. A palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta se abre. Então, assim, se você está orando, se você está pedindo, ele vai te dar uma resposta. Se você está pedindo, não se preocupa. Aquele que pede, recebe. Agora, será que você está pronto para receber a resposta de Deus? Fica aí. Reflete sobre isso. Terminar o vídeo, está esperando uma resposta de Deus? Já senta, pede a orientação do Senhor. Ele vai falar. Mas deixa eu te dizer, ignora não. Sente ali pronto para ouvir. Se é um sim, se é um não, se é uma repreensão, se é uma palavra de fé, de esperança, amém, glória a Deus. Mas ele vai te dar orientação. E seja com o coração aberto, porque ele quer falar com